pessoal, para você que gostou desse vestido, o meu, esse daqui é o tamanho M, certo? Para confeccionar esse tamanho M, sim, claro, vocês podem usar o fio da preferência de vocês, pois nas minhas aulas eu sempre ensino vocês a usarem o fio da preferência de vocês, a agulha que mais se adapta ao ponto de vocês, que vocês gostam de trabalhar, e sim, ainda assim, você conseguir confeccionar a peça idêntica à minha, do mesmo jeito. Então, o que acontece? Eu amo o fio Prisma para roupa, achei belíssimo. Ele também não cede, não estica muito assim. Por exemplo, para baixo, você vai fazer um tamanho. Quando pensa que não, aquela peça vai esticar muito por ser de algodão, né? Então, tem toda essa questão. O tamanho que eu fiz foi o tamanho que ficou para mim, não esticou, deu super certo. Enfim, gente, é o seguinte, para o tamanho M, esse daqui, para vocês que gostaram dessa cor, eu usei, gente, essa cor aqui, 95, 89, essa cor aqui, se eu não me engano, não tem aqui, mas é o solar, a cor solar. Então, para esse meu tamanho, fiz longo. Eu usei 2 novelos e mais uma parte de outra. Esse aqui eu já gastei mais porque eu fiz isso aqui também para mostrar para vocês. Então, 2 novelos e mais um pouquinho do terceiro deu para fazer o vestido. Então, você que gostou da cor, aqui está, né? Passei o número aí para vocês. Essa outra cor que eu estou confeccionando agora, eu estou usando essa daqui. Essa cor aqui é o 9848, gente, eu esqueci o nome da cor, que quando a gente vai comprar tem. Então, assim, para você que vai confeccionar o tamanho P, os 2 novelos dá. Para você que vai confeccionar um tamanho M, pode ser que os 2 dê, mas eu prefiro que vocês comprem 3 novelos. O que acontece? Tem a questão da altura. Eu tenho 1,62, vai que alguém vai confeccionar um tamanho M, mas é bem mais alta do que eu. Então, com certeza, 2 novelos não vão dar. E para o tamanho G, eu acredito que os 3 dê, sim, ok? Então, é o seguinte, o botão, eu usei esse botãozinho aqui. Vocês vão usar o tamanho que vocês preferirem, porque eu vou ensinar vocês a fazerem as casinhas para qualquer tamanho de botão. Eu comprei aqui, gente, para o meu tamanho, em 36 botões, esses botãozinhos de madeira, mas vocês veem que eu coloquei bem juntinho aqui os botões. Então, isso aí fica a critério de vocês também. Então, gente, nessa aula agora, eu gosto muito de trabalhar o fio Prisma. Eu trabalho com a agulha número 2, vocês trabalhem aí com a agulha da preferência de vocês. Aqui pede uma 2,5 a 3,5. Eu me adaptei super bem com a agulha número 2, então também é opcional. E vocês vão fazer o seguinte, o que eu recomendo, tirem uma amostra. Dentro dessa amostra, aí vocês vão trabalhar para fazer o tamanho de vocês, porque a preocupação principal é o quê? É a parte de cima, a parte das cavas e do decote. Então, vocês tiram uma amostra, veem mais ou menos o tamanho que ficou e o que você vai precisar aumentar ou diminuir para fazer essa parte aqui no tamanho de vocês. Também vou falar um pouco sobre quem quer confeccionar com as costas cavadas, as costinhas cavadas. Então, já expliquei bastante, espero que vocês tenham entendido direitinho. Essa é a nossa primeira aula e vamos lá, o nosso passo a passo de hoje da parte das cavas e do decote do vestido longo Prisma. Então, pessoal, vamos lá. O modo como a gente vai aplicar as cores na peça, vocês que vão decidir. Por exemplo, nesse daqui, eu comecei pegando o fio de dentro para fora. Então, vocês percebem, né, que aqui começou com laranjinho mais escurinho, aí veio clareando, clareando. Aqui no meio finalizou a parte clarinha. E quando eu peguei um novo fio, ao invés de eu ter começado de dentro,
comecei de fora para dentro, porque aí aqui juntou esse clarinho aqui. É um final de um novelo e ao mesmo tempo início do outro. Então, vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, nesse caso aqui, eu começo de dentro para fora, né? A parte de cima clarinha. Então, ele vai vir clareando, vai vir e vai ficar aqui o marronzinho numa determinada parte, quando eu terminar um fio. Então, quando eu começar o próximo, eu posso simplesmente pegar de fora para dentro, porque eu junto o marrom e começo a abrir de novo com o clarinho para cá. Então, eu espero que vocês estejam me entendendo. No que eu peguei um outro novelo, né? No caso, esse daqui, comecei de dentro para fora. Aí, no meio, uni de fora para dentro. Então, vocês percebam que o escurinho ficou lá no início do vestido e aqui no final do vestido, né? E depois eu usei mais um pouquinho de um terceiro novelo para fazer os acabamentos. Então, dessa forma assim, a gente vai trabalhando. Vocês vão escolher, né, de que lado vocês querem começar com o fio de vocês. Caso estejam usando um fio prisma, e vamos trabalhar a nossa peça. Bom, pessoal, aqui eu precisei colocar um paninho escuro, porque a gente vai trabalhar com esse clarinho e na toalha branca não ficaria legal. Então, essa pontinha estava aqui por debaixo, eu puxei. Não vou retirar esse rótulo, porque ajuda a manter o fiozinho firme aqui, né? O novelo firme. Peguei a ponta de dentro, é maravilhoso trabalhar com o fio prisma. Então, aqui eu vou iniciar. Vou deixar esse pedacinho aqui, né? Fica até bacana. Vou deixar um pedaço de fio sobrando. Tô aqui com a agulha número 2, certo? E aqui eu vou fazer 21 correntes. Lembre-se, todo início de trabalho é bom vocês terem o cuidado de fazerem as correntes folgadinhas. Deixe o ponto folgado. Porque às vezes você aperta muito na parte das correntes, aí quando chega na parte de trabalhar a primeira carreira, aí fica estranho o trabalho. Aqui eu conversando não contei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21. Se eu não me engano, 20 correntes é o tanto que eu preciso. Eu vou fazer 21, porque o que sobrar eu desmancho aqui depois. Não tem problema, é melhor sobrar do que faltar. Então, se você está aí testando, né, o seu ponto para ver qual a quantidade de corrente que vai fazer para o seu tamanho, que seja PM ou G, certo? Então, vocês fazem aí uma quantidade sobrando. Então, aqui eu vou contar, olha, a partir da agulha eu conto 1, que seria uma corrente de separação que vai ficar, certo? 1, aí 2, 3, 4, que mais 3 correntes minhas é o equivalente ao meu ponto alto. E pulo mais 1, então eu vou pular 5 correntes a partir da agulha. E na sexta corrente eu vou começar fazendo o meu primeiro ponto alto. Faço uma corrente de separação, aí pulo, vou no próximo e faço um ponto alto. Pessoal, se o ponto alto de vocês é um ponto muito alto e que você sempre trabalha 3 correntes para subir o seu ponto alto, então, no caso, vocês deixam uma correntezinha em cima, outra embaixo e faz 4. Então, no caso, vocês vão pular 6 correntes e trabalhar na sétima, né? Isso é 4, 5, 6, trabalha na sétima corrente. Aqui, mais um, faço uma corrente, pulo outra corrente de base e faço um ponto alto. Pulo. Mais uma.
Então, pessoal, aqui ficam 9, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso no meu tamanho, no tamanho M. Pessoal, desculpa, é o nariz entupido aqui, né? No meu tamanho, M, e de acordo com a tensão do meu ponto. Por isso que é importante que vocês vejam qual a largura que vocês querem para ficar na parte de cima do ombro, qual o tamanho que vocês vão trabalhar. E de acordo com a tensão do ponto, vocês vão desenvolvendo essa parte, certo? Então, se você quer um M, você fez essa mesma quantidade, eu vou passar aqui em centímetro para vocês, certo? E mesmo assim, está menor ou bem maior do que o meu, então vocês podem fazer esse diferencial diminuindo a quantidade de pontos ou aumentando. Olha, colocando aqui bem abertinho para vocês, ó, em torno de 8 centímetros de largura. Então, aqui iniciei minha base. De acordo com essa base, a gente vai repetir, vai continuar aqui, olha, 3 correntes para subir e mais uma de separação. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Lembrando que vocês também podem mudar isso aqui e vocês podem já desde o início, se preferirem, essa carreira aqui, por exemplo, fazer toda com ponto fechado. Um ponto alto para cada ponto alto, um ponto alto em cada espaço de correntes, ok? Então, aqui eu vou repetir. Vou fazer aqui uma quantidade de carreiras iguais. É só repetir, entendeu? Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, até chegar no final, virar o trabalho e começar tudo de novo. Ou já fazer as 4 correntes, né, para começar a próxima carreira e depois virar. Aqui, ó. Opa! Pronto. Aqui damos início a mais uma carreira. Pessoal, antes de darmos continuidade, vocês vão ver aí, eu mostrando para vocês, fazendo aqui, olha, 1, 2, 3, 4, para poder começar essa aqui. O que acontece? Eu lembrei que no meu vestido laranja, eu achei muito decotado e percebi que as cavas tinham dado sim para ficarem um pouquinho menor. Então, nesse daqui, eu vou fazer com apenas 4 carreiras com pontos vazados e para poder começar essas outras. Então, a única diferença, vocês vão fazer exatamente como eu estou ensinando a seguir, sendo que aqui, ao invés de 6 carreirinhas dessas com ponto vazado, vocês vão fazer apenas 4 ou de acordo aí com o tamanho de vocês, né? Que vocês vão ter a amostrinha de vocês. A partir dessa amostra, vocês vão ver se vocês querem mais aumento aqui ou se essa quantidade está bem, ok? Aqui é o seguinte, eu trabalhei 6 carreiras desse jeito e vou trabalhar mais 3 carreiras com ponto fechado. Então, vou iniciar com 3 correntes e para cada espaço de corrente e cada espaço de ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui eu trabalho mais 3 carreiras, totalizando, né, 9 carreiras. Foram 6 nesse modelinho aqui e mais 3, todas com ponto fechado. Aqui vão ficar 17 pontos altos. Após eu fazer essas 3 carreiras, totalizando 9 no total, aí sim a gente começa a fazer os aumentos.
Então, vamos aqui, finaliza, aí começa a próxima, finaliza e começa a próxima. Lembrando de trabalhar todos os pontos altos. Chega aqui, trabalha um ponto alto dentro desse espaço e trabalha um outro ponto alto aqui dentro da terceira corrente. Faz 3 correntes e começa tudo de novo. Aqui, vocês prestem atenção a uma coisa, olha. Porque vocês, ao chegarem aqui, podem não fazer conta desse último ponto. Então, começa o trabalho a desandar e dar errado. Por isso que é muito importante sempre não esquecer de trabalhar esse último ponto. Então, pessoal, terminando aqui essa carreira, vou começar a parte do aumento. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, vou virar o trabalho. E vou fazer o primeiro ponto alto aqui dentro desse ponto, ok? Aqui. Então, aqui, olha, já vai ficar o aumento. Aí, aqui eu vou trabalhar pontos vazados, certo? Vou pular uma corrente, venho no próximo e faço um ponto alto. Fiz a corrente de separação, faço a corrente de separação, pulo um ponto, vou no próximo e faço um outro ponto. Aqui. Lembrando que esse aumento, dependendo do seu tamanho que você estiver fazendo, pode iniciar antes, certo? Uma carreirinha antes, por exemplo, nessas carreiras aqui, vocês vão botar um ponto a mais, entendeu? No primeiro ponto, aí vocês vão e colocam 2 pontos, e assim vai aumentando. Ou depois, né, se for um tamanho G e queira que essa parte aqui fique um pouco mais alongada para poder começar o aumento. Por isso que é bom, né, ter a primeira amostra em mãos e dentro dessa primeira amostra vocês desenvolverem aí o tamanho que vocês precisam de acordo com a tensão do ponto. Aqui, ó. Porque se forem... tem também, pessoal, de acordo com o que a gente vai fazendo, de acordo com as mudanças que vocês fizerem, que pode ser que aqui no final não fique com 2 pontos, para vocês trabalharem, deixar o espaço e trabalharem nesse último. Caso isso aconteça, não tem problema, vocês ignoram e faz um pontinho a mais mesmo, certo? Aqui, ó, fiz a corrente, pulo esse ponto, venho nesse daqui das correntes, faço um ponto alto, faço uma corrente e outro ponto alto dentro do mesmo espaço. Aqui nós vamos começar mais uma carreira. Vamos também fazer aumento, ok? Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, viro o trabalho. Nesse mesmo ponto aqui, eu faço um ponto alto. E os demais, vamos trabalhar normal, olha, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Desse modo aqui, até chegar no final e fazer o aumento apenas no último ponto. Vamos pular aqui um pouquinho, né? Vocês pausam o vídeo, podem pausar o vídeo de vocês, que eu vou adiantar. Não esquecer, no final, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Aqui, pessoal, ficaram, contando apenas os pontos altos, ficaram 3 pontos altos. Olha, mostrar aqui pra vocês, aqui eu estou com o quê? 10,5 centímetros, ó. 10,5, mais ou menos, ficou, certo? Nessa carreirinha. É só para vocês irem, né? Se quiserem ter uma noção do meu ponto. Aí, aqui, vamos iniciar uma próxima carreira. Vou começar essa próxima carreira
com pontos altos. Então, aqui eu fiz 3 correntes, vou fazer outro ponto alto no primeiro ponto, aqui. Então, aqui eu fiz aumento de um ponto e vou trabalhar em cada espaço de corrente um ponto alto e para cada ponto alto, um ponto alto. Ao chegar no final, a gente faz a mesma coisa, mas vou fazer aqui e depois mostro para vocês o final também do outro lado. Hoje tá estranho aqui. Final da carreira, viu, pessoal? Repeti todos os pontos, trabalhei em todos os espaços de corrente. E aqui no último, olha, nesse último aqui, a gente faz 2 no mesmo lugar. Aqui. 2. Começa com 3 correntes novamente, viro o trabalho e faço a mesma coisa. Olha, dentro do primeiro ponto, eu faço mais um ponto, né? Já fiz as 3 correntes, que é o equivalente a um primeiro ponto aqui, e faço mais um. Aí, trabalho um ponto alto para cada ponto alto, e aqui nesse último, nas 3 correntes que fizemos para subir, no último aqui, a gente também trabalha 2 pontos altos. Repete, 2 pontos altos no início, 2 pontos altos no final. Carreira finalizada. Essa próxima carreira, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4. Faz um ponto alto dentro desse primeiro espaço aqui, que já vai fazer aumento. E essa carreira aqui, nós vamos trabalhar com os pontos vazados. Faz uma corrente, pula uma corrente e faz um ponto alto no próximo. Uma corrente, pula uma corrente e faz um ponto alto no próximo. Essa carreira toda, a gente vai trabalhar dessa forma, ok? Um ponto alto, uma corrente, pula um ponto, faz um ponto no próximo. E a próxima carreira, gente, ao finalizar essa, a próxima a gente trabalha com ponto fechado. Pessoal, vamos lá, né? Que eu estava mostrando para vocês, né? Eu fazendo essa partezinha aqui com 6 carreiras. Só que aí depois que eu aprontei a primeira, foi que eu me dei conta, né? De um pequeno detalhe aí no meu vestido, que eu percebi que dava assim para diminuir, né? Já expliquei para vocês aí. Então, vamos contar aqui e eu vou completar aqui para vocês, ó. Fica nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu parei com vocês nessa daqui, né? 12, aí 13, 14, 15, 16 carreiras. Então, vou mostrar para vocês aqui como foi feito essas outras partes, né? Nessa carreira aqui eu fiz, né, o aumentozinho que eu ensino aqui, tanto né, gente, chega, enjoa. Fiz aqui do mesmo modo que fizemos nessa parte. Nesse daqui, fiz também do mesmo modo que foi feito aqui. As 3 correntes, um ponto alto no mesmo espaço. Completei toda essa basezinha aqui, um ponto alto para cada ponto alto, um ponto alto para cada corrente, no final também fazendo 2 pontos altos no último ponto. Iniciei uma nova carreira com ponto vazado, fazendo as 4 correntes, um ponto alto no mesmo espaço, aí fui fazendo, né, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente, pulando um ponto de base, do mesmo modo que foi feito anteriormente, e aqui no final finalizando do mesmo modo. E fiz mais 2 carreiras aqui com pontos cheios, do mesmo modo que foram feitas todas as outras. Então, aqui, gente, essa última carreira aqui,
ficou com 43 pontos altos. Aqui, do meu ponto, não é obrigatoriamente o de vocês tendo feito do mesmo jeito, está do mesmo tamanho por causa da questão da tensão de ponto. Então, aqui ficamos o quê? Com 20 centímetros, certo? Então, assim, se até aqui, tanto essa altura, né, daqui pra cá, dá a sua cava, dá o seu decote, e essa parte aqui, juntando com 4, com mais 4, dá o tamanho do seu bucho, então você está no tamanho perfeito. Se essa parte aqui deu certo, mas aqui ainda não dá, o que vocês podem fazer? Desde um pouquinho antes, uma carreira antes ou duas, vocês podem aumentar a quantidade de pontos. Ao invés de fazer apenas um ponto de aumento, principalmente nessa parte do pontos altos, ao invés de fazer um ponto de aumento, vocês fazem 2. Desse modo, vocês vão criando corpo para os lados, para que atinja certinho aí a largura do busto de vocês. E se aqui ficou muito pequeno, é só fazerem mais carreira ou a parte que eu falei. Se lá embaixo está legal, mas aqui no tamanho não está bem, vocês podem aumentar aqui em cima. Esse tamanho aqui em cima que pode tranquilamente ser feito depois. Por isso que eu vou fazer o vestido todo, vou fechar aqui em cima só depois, porque aí eu vou provar direitinho. É preferível que fique apertado, porque se ficar a gente faz mais uma carreira ou duas e dá o tamanho certinho, do que ficar muito grande, porque aí não teria, né? Teria que desmanchar toda a peça ou fazer algum tipo de gambiarra aí, né? Pra dar certo no tamanho. Então, é preferível que, por enquanto, essa parte aqui fique menor, contanto que a largura aqui dê certo, porque você pode sim aumentar aqui nessa parte do ombro, certo? Então, finalizando essa parte, deu tudo certo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer mais 4 partes exatamente do mesmo tamanho, a mesma quantidade de carreiras aqui. Peraí, gente, que eu estou aqui cheia de fios, ó. Vocês vão fazer 4 partes, então, cada parte que eu vou pegando aqui, eu vou desmanchando um pouquinho. 4 partes para poder montar, começar a montar o vestido de vocês. Ó, todas iguaizinhas. E se você quiser fazer a parte de trás cavada, então eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer para deixar as costas cavadas, certo? Bom, pessoal, aqui como eu falei na aula anterior, cada pedacinho meu ficou com 20 centímetros, né? 4 centímetros, 20 centímetros. Vocês vão pegar a largura do busto de vocês, vão dividir por 4 e assim vocês vão ter a noção da largura de cada pecinha, que cada pecinha deve ficar aproximadamente. Então, aí vocês vão trabalhar com essas quantidades de aumento dos lados, que seja apenas de um ponto ou que seja mais. Chegando aqui, como eu já atingi minhas cavas, tudo certinho, o tamanho do meu decote, mas eu ainda preciso que abra um pouquinho mais aqui para o busto, né? Meu busto tem 1,8. Aqui eu teria o quê? 80 centímetros, mas lembrando aqui, ó, essa questão, né? Essa questãozinha aqui. Aí aqui o que é que eu faço? Nessa carreira que eu vou fazer agora, na carreira que eu vou fazer para fechar, então eu ainda tenho a chance de aumentar em cada cantinho, mesmo fechando em cada cantinho, eu vou aumentar mais 2 ou 3 pontos, para que eu possa chegar o mais aproximado possível do tamanho que eu preciso. Aí, para não ficar muito folgado, ó, você dá essa esticadinha aqui um pouco, porque aí você vai ter a noção de que vai dar certinho aí no seu bucho.
Pessoal, essa parte aqui é muito importante, que vocês prestem atenção uma coisa. Foi um erro que eu cometi, mas eu estou ensinando bem certinho para vocês. Mas o que eu fiz, olha, reparem que cada pontinha minha finalizou com 2 carreiras de ponto alto. Então, nas gravações, nessa parte aí, olha, que eu estou mostrando para vocês, eu fiz 4 carreiras, tinha as 2. Eu fiz uma, não me lembrava que já tinha feito uma para poder ir emendando nas outras. Aí fiz mais uma, então isso deu todo um erro depois no meu trabalho que eu tive que consertar. Então, vocês precisam prestar atenção que todas as partes precisam ficar com a mesma quantidade de carreira. Nas outras, eu finalizei com 2 carreiras, então nessa que eu vou emendar, deveriam ter 3, né? Que eram as 2 que já tinha, mais uma carreira que eu fiz para ir emendando nas outras e completar para que cada uma dessas 4 pontas elas fiquem com a mesma quantidade de carreiras. Nesse caso, a primeira que eu comecei aí ficaram com 4 carreiras e as demais com 3. Eu só fui perceber isso mais lá na frente e isso deu um tremendo de um trabalho. Então, pronto, aí cada ladinho eu iniciei colocando, acrescentando 2 pontos altos em cada ponta. E desse modo assim eu ganhei mais um pouco de aumento. Lembrando a vocês que na parte de fazer aquele espaçozinho para colocar os botões, a gente ainda ganha aí em torno de 1 centímetro. Então, tudo aí são modos de modificar para que vocês possam ganhar mais largura no tamanho do busto da sua peça. Então, eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Infelizmente, cometi esse erro. É a 5ª vez que eu faço essa peça, nunca tinha errado, mas aconteceu dessa vez. Então, eu tô explicando aí bem direitinho para que vocês entendam. Vamos lá. Aqui ó, 1, 2, 3, 4 partes unidas. Eu medi aqui, eu tenho que em torno de 90 centímetros, certo? Como isso aqui cede um pouquinho assim para os lados, então esse tamanho deu bem certinho em mim. Aqui, pessoal, vou trabalhar o seguinte. Cheguei aqui, fiz os 3 pontos, né, o aumento. E agora, eu vou voltar fazendo uma carreira de ponto baixo. Por que que eu vou fazer isso? Além de dar um diferencialzinho no trabalho, como se fosse uma costurinha extra, algo diferente, eu vou fazer com que todos os meus pontos altos fiquem apenas de um lado, que vai ser o meu lado direito. Então, se eu voltar, né, eu já vou fazer os pontos altos pelo lado esquerdo. Eu voltando com o ponto baixo, eu volto lado esquerdo. Lado avesso, eu vou voltar por esse lado e volto com o ponto baixo também, o ponto alto desse lado aqui. Então, vai ficando mais bonita essa frente. Caso vocês não queiram fazer, não tem problema, viu? Vocês simplesmente, eu vou fazer 2 correntes, certo? Aí vem a Anitta, não, vou fazer uma, gente, desculpa, uma corrente aqui. Aí, no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto. Não vou mais fazer nenhum aumento. E desse modo assim, eu vou trabalhar carreiras indo e voltando, repetindo a mesma quantidade de ponto alto, até atingir o tamanho que eu quero que fique a parte da minha blusa. E se vocês quiserem fazer um diferencial já desde o início, vocês fazem uma carreira com ponto alto, uma carreira com ponto vazado, 2 ou 3 carreiras com ponto alto, faz outra ou 2 com ponto vazado e vocês vão fazendo aí o diferencial de vocês, ok? Então, agora eu vou dar uma boa adiantada. A Anitinha tá aqui bagunçando minhas coisas. Vou tirar ela daqui, vou dar uma boa adiantada e vocês vão trabalhando aí, dar uma pausazinha no vídeo para depois me acompanhar. Peraí, Anitta.
Falei pra vocês que ia adiantar e realmente dei uma boa adiantada. Não se preocupem, que eu vou explicar tudo bem direitinho aqui pra vocês. Então é só seguir o que eu mostrei aqui pra vocês. Olha, fazendo uma carreira com ponto alto, uma carreira com ponto baixo ou não. Vocês aqui decidem. Nessa daqui eu fiz 12 carreiras a contar dessa daqui com os pontos cheios, certo? Então, contando daqui, desde que eu comecei com os pontos cheios pra cá, eu fiz 12. Nesse outro lado, eu acabei fazendo 13 porque eu diminuí, né, as carreirinhas lá. Mas já, inclusive, eu até já costurei, ficou perfeito. E que o que eu recomendo pra vocês, gente, pra vocês saberem se está certo ou não, vocês botam os alfinetezinhos na parte de cima, veste a peça, vê se está legal, aí vocês veem se vão precisar de aumento lá ou não, se é só fechar e pronto. Então, o que acontece, olha, aí aqui, o que eu fiz, nessa daqui, nesse vestido laranja, após completar as 12 carreiras, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras apenas com ponto alto alongado, né? Que é aquele ponto, eu faço 2 pontos no início aqui, fiz 1 e 2, um ao lado do outro, aí fui falhando, né? Fazendo uma corrente e pulando um ponto de base e fazendo um ponto alto. Desse lado aqui também eu fiz a mesma coisa, só que apenas com ponto alto normal, olha, reparem, aqui, né, finalizei a carreira, aqui eu fiz, olha, um ponto alto, outro ponto alto no próximo ponto, aí fiz a corrente de separação, pulei um ponto de base e fiz um ponto no próximo. Nesse modo aqui, eu fiz a mesma sequência, fazendo uma carreira e uma carreira com ponto baixo, uma carreira com ponto alto, né, ponto todo fechado e voltando com a carreira de ponto baixo. Então, eu revezei, né, deixei uma carreira com ponto vazado e uma carreira com ponto alto, para que não ficasse a barriga tão à mostra. Então, vocês podem decidir qual dos dois você achou melhor. E se essa quantidade de carreira aqui, né, que você vai deixar esse pontinho fechado abaixo do busto, aí vai deixar essa parte aqui, né, vazada, e você precisa ter o cuidado para que isso não fique muito abaixo de onde você deseja que fique. Pronto, no primeiro que eu fiz, que foi um azul belíssimo, esse daqui eu baixei muito, então ele ficou aqui nos quadris, aí eu achei estranho. Então, vocês têm que ter essa noção do tamanho que vocês precisam, como vocês querem que fique. Aí, pessoal, é o seguinte, esse daqui eu não vou fazer longo. Por quê? Porque eu vou ficar com 2 vestidos longos no mesmo estilo. Mas vocês vão saber fazer bem direitinho como fica longo. É só seguir aqui as minhas dicas. No caso desse, após fazer essa aqui, ó, ficaram 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, sendo uma carreira com ponto vazado, que é essa que eu chamo, né, que faz um ponto, uma corrente e pula uma corrente de base, e outra com ponto cheio, uma carreira com ponto vazado, outra com ponto cheio. Após essa parte aqui, olha, para vocês terem uma noção, de lá até aqui eu estou com em torno de 70 centímetros de tamanho, ok? Aí, para vocês terem uma noção, nesse daqui eu fiz 18 carreiras, todas com ponto alto fechado, né? Uma carreira de ponto alto, uma carreira com ponto baixo. Nessa outra aqui, gente, tem 21, se eu não me engano. Agora, preste sempre atenção, gente. Não é porque no meu ponto deu certo essa quantidade que no de vocês vão dar. Então, vocês vão ver também esse tamanho, se vocês querem que essa parte linda aqui fique mais acima na coxa, que essa parte aqui fique mais curtinho, porque vai ficar cada vez um vestido assim mais sensual, ou se você quer que fique mais composto, né, que essa parte aqui cubra mais. Então, aí de acordo com o que vocês quiserem. Um diferencial que só depois foi que eu percebi e até me arrependi, porque eu acho lindo o ponto alongado, né? Nessa parte aqui eu fiz o ponto alto alongado e aqui eu fiz todo com ponto alto alongado. Então, fica assim bem mais diferente o ponto. Então, vocês vejam aí. Aí, após atingir esse tamanho aqui que eu queria,
eu fui e comecei essa parte aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui bem direitinho. Então, pessoal, aqui, olha, eu já fiz o ponto alto triplo, já quis fazer maior. Então, vocês prestem atenção que quanto maior ficar o ponto, mais bonito vai ficar esses detalhes. Então, é bem simples, olha, eu iniciei igual como eu fiz aqui, né, que eu falei, iniciei fazendo dois pontos altos juntos, não no mesmo espaço, um ponto alto, outro ponto alto no próximo ponto. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base e faço o próximo, só que fazendo o ponto alto triplo, que pode ser duplo, vocês podem fazer, tem quadruplo, né? E assim foi, então eu fui fazendo, revezando uma carreira com a outra carreira com ponto fechado, fazendo um ponto alto para cada ponto alto, que seja ele duplo, triplo, ou seja lá o que for. Aí, nesse modo assim, olha, eu fiz até atingir o tamanho que eu queria para minha peça. O bom desse fio aqui é que ele não vai esticar muito, não vai esticar depois, ele vai ficar o tamanho que você quiser. Então, tem que ter todo esse cuidado para você deixar no tamanho bem certinho, viu, gente? Aí, aqui, olha, mostrando. E agora, esse outro aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou explicar aqui mais uma coisinha para vocês a respeito da troca de linhas de fio. Olha, aqui vocês reparem que essa parte mais escura está bem maior. O que acontece, né? Aqui mais ou menos na metade, não me lembro onde foi, mas foi mais ou menos numa metade, acabou o primeiro novelo. Então, eu peguei o segundo novelo. Como eu falei para vocês, né? Já expliquei. Ao invés de pegar a pontinha de dentro, porque eu ia começar com o claro, eu peguei a minha ponta de fora, porque comecei com o escuro, né? E vou abrindo. Ele vai abrindo lá para baixo essa cor. Então, gente, é o seguinte. Esse tamanho aqui, que eu falei para vocês, né? Que fiz a quantidade de carreiras, está em torno de 70 centímetros. Aqui, sim, já dá o tamanho da minha saia. E a partir daqui, eu vou começar a fazer as carreiras com pontos vazados. Eu era até para ter adiantado logo essa carreira. Como vocês podem ver, eu continuo fazendo a carreira de ponto alto e a carreira com ponto baixo. Então, vou finalizar aqui essa carreira e volto aqui mostrando para vocês que tiverem dúvida a respeito do ponto alto alongado, né? Que vocês vão usar para fazer ou nesse estilo ou no estilo do laranja. Bom, então aqui finalizei a carreira de ponto baixo, independente se você está trabalhando com ponto baixo ou não, se você tem mudado aí seu estilo, né? De modo de confeccionar os pontos. Aqui eu vou começar com a parte do ponto alto alongado. Aí aqui é só para mostrar, né, para vocês, assim, às vezes pode ser que alguém tenha dúvida. Então, aqui eu começo com 2, 3, 4. Aí eu faço mais um, olha, tem esse ponto, eu vou para o próximo, ok? Não, nesse caso, gente, eu pego o fio 2 vezes, viu? Se você vai fazer o ponto alto triplo, você faz 5 pontos e pega 5 correntes e pega o fio 3 vezes, certo? Aí, aqui, ó. Eu fiz um ponto ao lado do outro. Vai ficar esse ponto um ao lado do outro no início e lá no final. Aí, aqui eu faço uma corrente, pego o fio 2 vezes, puxo um ponto, vou para o próximo. Então, esse modo que eu estou trabalhando aqui, esse ponto, é trabalhado também lá na parte da cintura, né? Independente se seja ponto alto duplo ou não. Então, assim, a gente vai sempre fazendo uma corrente de separação e vai pulando um ponto de base, que é o que vai dando esse detalhe maravilhoso. Aí, aqui, pessoal, vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês podem fazer essa primeira carreira com ponto alto alongado. Aí, vocês vão fazer uma carreira com ponto alto, né? Todo com ponto cheio, vai fazer um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto para cada corrente. Alto ou alongado, né? Porque eu fico citando aí que é um trabalho que dá a oportunidade de vocês trabalharem o tipo de ponto que vocês quiserem. Então, é isso. Aí, na próxima, ao invés de trabalhar o ponto alto
alongado, que eu tô dizendo assim, alongado, ponto alto duplo também, né, que chama, vocês já vão trabalhar o triplo, então vocês vão crescendo. A cada carreira vai ficando diferente, vai ficando maior, vai ficar lindo o trabalho. Então, pronto, aqui é só completar toda a carreira, chegando lá no final faz os 2 pontos juntos. Se não sobrar, dependendo da quantidade de pontos que vocês tinham feito, se não der para sobrar os 2 pontos juntos, não tem problema, faz só um. Ou então, se ficar 3 espaços, você fizer a corrente, né? E ficar 3 pontos para frente, você pulando esse, fica mais 3, não tem problema, faz os 3. Certo? Aí aqui vou adiantar, fazendo as carreiras aqui alternadas, volto mostrando para vocês como que ficou aqui no meu. Pessoal, aqui é o seguinte, como eu sempre falo nas minhas aulas, eu não vou passar um tamanho exato para vocês, com a quantidade exata de carreiras para o tamanho que vocês vão precisar. Como eu sempre digo, a tensão do ponto de cada um é totalmente diferente. Então, vocês podem precisar do mesmo tamanho que eu estou ensinando, fazer as mesmas quantidades de carreira, tudo certinho, e a peça de vocês ficarem bem maior ou menor do que a minha. Então, sigam aí o que vocês querem. Vocês querem um vestido longo? Vocês querem midi? Vocês querem curto? Então, de acordo com esse tamanho que vocês querem, é a quantidade de carreiras que vocês vão fazer. Como eu já falei aí atrás, não vou ficar com 2 vestidos iguais, né, no mesmo estilo. Esse daqui eu vou deixar curtinho, acima do joelho. Então, aqui eu fiz somente essas carreiras, certo? Essa daqui eu fiz com ponto alto duplo, essa daqui também. Essa eu fiz com ponto alto triplo e essa também com ponto alto triplo, ia derrubando. E aí vai aumentando, né? Então, vocês fazem aí do jeito que vocês quiserem. Eu sei que esse detalhe fica belíssimo. No meu vestido longo, se eu não me engano, eu fiz todos ponto alto triplo, que eu queria que essa parte aqui ficasse o pontão bem alongado. Então, o que acontece? Ao finalizar, atingir o tamanho que vocês precisam, lembrando que se depois vocês vestirem e não achar que querem mais uma carreira, só não dá para diminuir, né? Porque aí, no caso, para diminuir, vocês vão ter que desmanchar toda a parte do acabamento, certo? Então, se por ficar curto, vocês podem, depois dele todo prontinho, então, vocês faz um biquinho, faz alguma coisa extra, certo? Então, o que acontece? Eu finalizei, fiz uma carreira de ponto baixo, aqui eu esqueci, gente, de fazer a carreira de ponto baixo que eu estava fazendo entre uma carreira e outra, mas aí não tem problema. Como eu já estava bem perto de terminar a carreira, eu digo, não, gente, eu não vou desmanchar. Aí pronto, aqui ao finalizar eu fiz uma carreira de ponto baixo, vocês podem fazer 2 ou 3. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, olha, a gente vai fazer uma carreira normal, apenas com ponto baixo, e na outra carreira a gente vai deixar os espaços para colocar os botões. Então, aqui eu vou começar aqui mostrando para vocês. No meu laranja eu fiz 5 carreiras com ponto baixo. Isso aí depende de vocês, entendeu? Se vocês quiserem mais estreitinho, se quiserem mais grosso, vocês fazem. Então, aqui eu terminei a quantidade de ponto baixo referente a essa parte aqui. Aí, o que é que eu faço? Olha, eu vou fazer uma corrente no ar, certo? Eu vou trabalhar aqui dentro desse ponto. Então, nesse ponto aqui, eu comecei com 5 correntes. Então, aqui dentro, eu vou colocar 5 pontos baixos. E desse modo aqui, vocês vão trabalhando toda essa borda, fazendo, né, para cada espaço desses pontos aqui, vocês vão fazer a mesma quantidade de pontos que vocês fizeram para subir com o ponto, no caso desse aqui de cima, ó. Como foi apenas ponto alto normal, eu utilizo 3 correntes para o meu ponto alto normal, eu coloco apenas 3 pontos baixos. E dentro desse espaço que a gente fez uma carreira de ponto baixo, vocês colocam apenas um ponto baixo. Aí vocês vão vendo aí, vocês vão trabalhando, vão vendo se tá ficando bem retinho. Se tiver ficando, você vê que não tá,
ou tá ficando apertado, vocês aumentam um ponto ou diminuem, certo? Porque às vezes tem horas, nessas horas assim, de fazer o ponto baixo, a pessoa folga muito ponto, né? Ou folga muito, ou deixa muito apertado. Então, pode ser que a quantidade que eu estou dando não dê certo. Olha, aqui eu vou fazer apenas um ponto baixo na carreira de ponto baixo. Aqui, como eu não fiz, ó, eu fiz a mesma contagem. Se vocês reparem, vocês vão fazendo isso aqui, ó, e vão vendo se tá ficando o mesmo tamanho da carreira, se não tá ficando muito apertado ou muito folgado. Então, aqui eu vou trabalhar até chegar lá em cima. Olha aqui. Reparem que o meu trabalho tá bem retinho, viu, gente? Olha, tá bem perfeito. Aqui, como eu vou saber onde eu devo parar? Olha, aqui você pode já continuar fazendo um acabamento em toda essa volta, indo e voltando, né? Aqui até lá do outro lado. Mas você também pode fazer logo as duas partes da frente e deixar para fazer essa parte daqui depois. Depois que essa já aqui estiver prontinha, certo? No outro eu não lembro se eu fiz reto. Então, aqui, gente, eu falei o seguinte, olha, eu trabalhei até a carreira onde parou os aumentos. Olha, reparem que essa carreira aqui teve aumento, que é essa. Então, nessa daqui eu já não vou trabalhar. Eu vou voltar, porque eu vou fazer essa parte, um lado todinho. Depois eu faço outro, depois eu faço o acabamento das cavas e do decote. Então, o que é que eu vou fazer aqui? No meu caso aqui, como eu vou fazer 5 carreiras, eu vou fazer uma outra carreira normal. Olha, começa aqui com uma corrente. Venho aqui no mesmo pontinho, faço um ponto baixo e vou continuar trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo. Na volta, é que eu vou fazer a parte que eu vou deixando para botar os botões, certo? Eu falei para vocês que aqui eu já ia fazer a carreira de botões, para deixar as casas, né, como a gente costuma chamar, de colocar os botões. Mas aí eu preferi, porque assim, é bom a gente fazer a parte que vai deixando os buraquinhos para prender os botões de cima para baixo. Aí, como eu não gosto de estar fazendo arremate de fio, eu peguei porque eu tenho que fazer aqui, eu fiz 5 carreiras, como vocês veem aqui, ó, a largura do botão, né, para ficar bem certinho no tamanho do botão. Então, assim, na terceira carreira, que é onde eu ia fazer a parte aqui de deixar os buraquinhos de cava, eu comecei de baixo para cima. Eu disse, não, então eu vou fazer esse lado aqui todo, vou fazer 5 carreiras de ponto baixo, e do outro lado eu começo do lado certo, para dar certinho e ir deixando os espaços de colocar os botões de cima para baixo. Aí aqui, como vocês verem, ó, vem, ficou retinho, fiz 5 carreiras. Agora eu vou começar no outro lado. Vou começar de cima para baixo, porque eu desço, volto, aí quando eu for descer de novo, que é justamente a carreira, de começar a fazer as cavas, né? Vai dar certo. As cavas não, gente, as casinhas de colocar o botão. Então, aqui eu vou prestar atenção, olha, a carreira que eu parei de fazer aumento. É essa carreira aqui. Então, aqui eu vou começar a fazer minhas carreiras de ponto baixo. Eu vou fazer 2, vou descer, vou subir. Aí, quando eu for descer novamente, eu volto explicando para vocês bem direitinho aqui como fazer, né, para deixar os espaços para colocar os botões e os espaços entre um botão e outro. Então, vai ser a mesma sequência, para cada espaço aqui eu faço os 3 pontos baixos, onde eu fiz a carreira de ponto baixo, eu faço também um ponto baixo e assim por diante até chegar lá no finalzinho. No finalzinho a gente trabalha aqui nesse último ponto, viu? Aí volta fazendo essa sequência aqui de pontos baixos. Eu fiz a carreira, desci e subi de novo. Aí agora, nessa terceira carreira, que é para ficar bem central o botão, então nessa terceira carreira aqui eu vou mostrar para vocês como fazer a parte
para ir colocando, deixando as casinhas para abotoar. Então, aqui eu chego no final, olha, faço o último ponto, faço uma corrente, um ponto baixo nesse primeiro espaço aqui. Aí, aqui, vou deixar um pequeno espaçozinho, né, para o botão ganhar um pouquinho ficar um pontinho aqui. Não muito grande, porque aí pode ficar feio, entendeu? Então, assim, pessoal, na experiência que eu tenho já desse botão de 2 centímetros do outro vestido, o espaço que eu preciso para deixar essas cavas é de 3 correntes. No caso, 1, 2, 3 ponto baixo. Então, aqui eu vou fazendo o quê? Olha, eu vou fazendo 3 correntes, pulo 3 pontos baixos de base e faço um ponto baixo. No outro vestido, eu fiz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Então, eu vi que os botões ficaram muito juntinhos. Nesse daqui, eu vou fazer 5. Caso vocês queiram um pouco mais de espaço entre um e o outro, aí vocês deixam, viu? É opcional. Então, aqui, olha, deixei, aí fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, faço 3 correntes, pulo 1, 2, 3, no quarto, eu faço um ponto baixo. Aí, aqui, eu vou fazendo bem igualzinho. O bom é porque não precisa ser uma medida exata no final. A medida exata que vocês precisam, é o tamanho do espaço que vai ficar o botão, né, que vai ficar para o botão, e que vocês deixem a mesma quantidade entre o espaço de um botão e outro, né, senão vai dar uma diferença. 1, 2, 3, 4, 5, 3 correntes, aí vocês vão fazendo isso aí até o tamanho lá na parte de baixo do vestido que vocês querem que fique botão, né? Vai sobrar um pedacinho, ou se vocês quiserem uma abertura, deixam, ou bota botões até onde quiser, até no final, aí é opcional. Quando quiser fechar o botão, vocês fecham, quando não quiser, deixam aberto. Então, é isso, pessoal. Vou fazendo até lá no final e depois volto com outra carreira de ponto baixo. Aqui, nesses espaços, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos aqui dentro dessa correntinha. Aí, volto com mais uma, completando as 5 carreiras de ponto baixo. Bom, pessoal, tá aqui o trabalho. Adiantei tudo aqui. Falta só fazer os acabamentos. Tudo retinho. Preguei os botões, né, que vocês vão prestando atenção. Aí, eu coloquei assim, por lado, né, pra ficando bem certinho aqui, a distância entre eles bem certinho, me baseando nas casazinhas. E aqui eu fiz o seguinte, olha, como é tudo bem fácil, eu fiz também o acabamento aqui nas cavas. Fiz 3 carreiras de ponto baixo, ainda falta aqui eu finalizar as pontinhas dos fios. Fiz 3 carreiras de ponto baixo, fazendo 3 pontos baixos para cada ponto. Então, aí é critério, se vocês quiserem fazer apenas uma carreira, vocês fazem. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, fica esse espaçozinho, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu ainda vou fazer o acabamento. Então, eu vou começar aqui, olha, vou começar assim, ó, desse ponto aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui. E aqui eu vou fazendo as carreiras de ponto baixo em toda a volta, até chegar do outro lado. Olha, eu começo aqui, aí eu não faço o pontinho, eu venho pra cá, ó. E aqui eu vou trabalhar os pontos baixos, então, de certa forma, vai unindo o acabamento daqui com essa parte daqui também. Então, se eu fizer 2 carreiras, 3 carreiras, vai diminuindo aqui esse espaço. Eu vou até fechar aqui, porque vou tentar fazer com esse ladinho de fora, porque tá um pouquinho mais escuro. Ah, tá bom assim mesmo. Então, pronto, aqui vocês vão fazendo, olha, um ponto como é 3 pontos baixos, em cada ponto desse vai
dando a volta no trabalho. Quando chegar aqui do outro lado, você faz a mesma coisa. Chegou aqui, fez os 3 pontos, aí faz um ponto baixíssimo aqui, né? Aí vem pra cá, faz outro ponto baixíssimo e começa a volta fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo que foi feito na carreira anterior. Bom, aqui está o resultado, para vocês verem como ficou. Aqui nesse outro já fiz diferente porque eu fiz apenas uma carreira. Nesse aqui eu fiz 3, ficou um pouquinho diferente. Então assim, pessoal, aqui está o trabalho, o resultado. Tudo que eu passei, que eu fiz nesse daqui, eu ensinei vocês bem direitinho como fazer nesse outro tamanho, nesse outro estilo. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da aula. Fico muito grata. Desse daqui sobrou um restinho ainda do segundo novelo. Fico muito grata a quem acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado, que consigam fazer também aí o trabalho de vocês. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Não só aqui, mas também no meu Instagram, Eiga, @Eiga_crochê. Um abraço a todos e até a próxima aula.